Boa noite. Hoje temos connosco a Anabela Castro, cabeça de lista do PAN do Distrito do Porto. Boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para poder partilhar aqui também as nossas mensagens e poder estar aqui convosco a falar um bocadinho. Muito obrigada. Anabela, eu começaria por perguntar-lhe qual é o objetivo do PAN nestas eleições. O principal, não é? Que é aquele que é mais evidente, obviamente, é recuperar aqui um grupo parlamentar. Nós tivemos, como sabem, uma conjuntura um bocadinho difícil em 2022, tivemos a questão do voto útil e, portanto, tínhamos um grupo que já existia e que, de repente, perdemos aqui bastantes pessoas na Assembleia da República. Temos muito trabalho pela frente, temos muitos objetivos, temos aqui uma missão muito grande em cima de nós e, portanto, uma deputada apenas esteve lá este tempo todo, conseguiu aprovar, como sabem, bastantes, 45 medidas. Portanto, acreditamos que com um grupo parlamentar forte, seguro, coeso, vamos conseguir ter um trabalho mais forte e mais evidente. Se me permite, e sendo o PAN um partido de causas, né, desde direitos sociais e humanos, bem-estar e proteção animal, proteção ambiental, o PAN não tem, de certa forma, o receio que com grande parte do país, abraços com problemas de saúde, de habitação, de uma série de problemas complicados e de difícil resolução, que depois as pessoas até que inconscientemente acabem por esquecer estas causas que entendem como menos prioritárias. É uma pergunta interessante, às vezes fazem-nos essa pergunta na rua. Nós não priorizamos, ao contrário daquilo que às vezes se diz, nós não priorizamos uma causa em detrimento das outras. Portanto, os três pilares que nós temos muito equilibrados são exatamente esses três que falou: justiça social, justiça ambiental e proteção do bem-estar animal. Porquê? Porque na nossa perspectiva, na nossa visão, está tudo interligado. Vou-lhe dar um exemplo. Quando nós falamos em saúde, e mais nenhum partido fala desta forma integrada da saúde, nós falamos no conceito de One Health. Portanto, uma só saúde. Porquê? Porque a saúde humana não está desligada da saúde animal, não está desligada da saúde ambiental. E quando nós conseguirmos perceber as questões da saúde desta forma, estamos a investir em três eixos e os três eixos estão a garantir que estamos a ter melhores resultados, melhor eficiência, melhores ganhos em saúde. Portanto, aqui a nossa perspectiva, mesmo a questão da economia, nós percebemos que há agora um conflito que se está a dar, que é uma certa tradição de uma economia linear, que é extrativista, retira tudo do planeta Terra, usa, descarta, deita fora, e nós já percebemos que este modelo de economia linear também está relacionado com aquilo que são as questões ambientais e da saúde, mas se nós não mudarmos este sistema de economia linear, não vamos conseguir, para um sistema circular, naturalmente, não vamos conseguir melhorar as questões financeiras das famílias, as questões ambientais. Por exemplo, quando se fala das pessoas e dos animais, nós quando estamos a pedir apoio e estamos a pedir incentivos para os animais terem consultas médico-veterinárias a 6%, e não os 23% como se fosse luxo, nós não estamos a ajudar só os animais, naturalmente estamos a ajudar também as famílias. Nós sabemos que existem muitas famílias, mais de metade, mais de 50% das famílias portuguesas têm pelo menos um animal de companhia. E, portanto, quando nós estamos a ajudar os animais, por um lado, estamos a ajudar fiscalmente as famílias também a terem menos custos com a alimentação, com os custos veterinários. Portanto, o que nós vemos é uma visão interligada, ou seja, não conseguimos separar aquilo que estávamos a falar. Sim. Não há caixinhas, está tudo interligado e quando mexemos num eixo, claramente estamos também a trazer benefícios para os outros dois eixos. Mas para que isso funcione é necessário investimento. É necessário investimento, há dinheiro para investir, é preciso priorizar o investimento, nós temos muitos fundos comunitários a chegarem. Há dinheiro, vou dar aqui um exemplo que dou sempre, mas permitam-me, também não, sendo do PAN não podia fazer de outra maneira. Nós todos os anos gastamos cerca de 19 milhões de euros para as touradas, ou seja, o Governo, através de formas diretas e indiretas, junto das autarquias, garante investimento deste valor, são muitos milhões, para ver um touro morrer numa arena em sofrimento, para magoar nomeadamente os cavalos e muitas vezes os toureiros também, como nós sabemos. Vale a pena estar a gastar 19 milhões de euros em touradas, quando há tanta outra área onde é preciso este investimento. Portanto, borlas fiscais, quantas vezes falamos das borlas fiscais? Milhões de euros também gastos em negócios muito pouco transparentes. Portanto, se houver uma gestão eficiente dos dinheiros, se houver uma transparência dos dinheiros, se houver uma priorização das várias áreas, nós conseguimos ter dinheiro para aquilo que importa. Agora, nós temos perdido muito dinheiro e desperdiçado muito dinheiro, se calhar onde não devíamos. E, portanto, é essa mudança de paradigma que me parece que temos que fazer. Mas é necessário investimento. Agora, nós já tocamos aqui no ponto da habitação, que é neste momento, se calhar, um dos maiores problemas que temos no nosso país.
o PAN defende a habitação para todos num país mais verde. Eu perguntava-lhe o que é isto da habitação para todos num país mais verde. Certo, a habitação é um problema essencialmente para os jovens, e então aqui no Distrito do Porto. Neste momento Aqui, até será falaria mais no Distrito do Porto por causa... Sim, mas neste momento será para todos. É para todos. Em Vila Nova de Gaia, ao dia de hoje, posso lhe dizer que o T2 mais barato que está para arrendamento custa 999 euros. Certo. Há uma inflação, há uma especulação. Portanto, muito é um problema associada. que já não afeta só os jovens, já afeta toda a gente. Certo. O salário mínimo são 820. Certo. Não estava a dizer que não afeta as outras pessoas. Sentimos muito na rua, é muito isto que nos chega, que os jovens não conseguem sair de casa e, portanto, temos tido aqui algum cuidado também em trazer este problema dos jovens para cima da mesa, porque, de facto, eles não conseguem ter capacidade financeira para começar uma vida. Na minha geração, por exemplo, apesar de haver dificuldades, e se calhar só quem tinha já uns pais ricos com património é que conseguia, mas nós, ao fim de alguns anos, sabíamos que íamos conseguindo ter um empréstimo, íamos conseguindo pagar uma casa. Neste momento isso já nem acontece com eles e, portanto, todo o tempo de construção de uma família, de construção de projetos de vida, está todo ele muito atrasado. Aqui as nossas propostas para a habitação têm também aqui uma visão, ou seja, precisamos de construir, naturalmente que sim, mas nós não conseguimos construir a curto prazo. Portanto, há aqui outras respostas que têm que ser mais imediatas. Nós sabemos que o Estado tem muitos imóveis que estão neste momento devolutos, várias instalações que podiam perfeitamente ser adaptadas, obviamente com incentivos, obviamente com apoio e investimento, mas há muitas, principalmente nos centros urbanos, que podiam ser disponibilizadas depois da adaptação e de reconstrução para, por exemplo, alojamento estudantil. Mas também, por exemplo, podemos criar incentivos para os senhorios que tenham espaços para arrendamento e garantir que eles são, de alguma forma, majorados ou apoiados quando disponibilizam os quartos, as instalações também para populações mais juvenis e garantir que eles possam não perder totalmente o seu mercado de trabalho, mas possam ser competitivos, mas terem este apoio do Estado. Porque a verde também, porque nós também consideramos que não podemos ter cidades só de cimento. E agora aproveitar aqui se calhar um bocadinho para dar esta provocação, mas Gaia é um imenso município, mas por exemplo o centro de Gaia está extremamente também já betonizado, vamos chamar assim, não é? E nós queremos ter qualidade de vida, se queremos ter saúde, se queremos ter saúde mental, se queremos ter espaços também de lazer, também precisamos que além do cimento e da habitação e das estruturas, respostas públicas obviamente, temos que ter também se calhar a floresta, entre aspas, a mata dentro da cidade, dentro das zonas urbanas, seja pela questão dos polinizadores, seja pela questão das crianças, seja pela questão da saúde, seja pela questão da captação do carbono e, portanto, a melhoria da qualidade do ar e, mais uma vez, isto está tudo interligado. Portanto, há muitas formas de... E a solução agora só no que se vai fazer, porque o que está feito dificilmente vai mudar. Há uma vontade de mudar as novas construções, nomeadamente na eficiência energética. Nós precisamos ter casas com melhor eficiência energética. Há muita gente que tem casas, mas vive em situações de frio, de umidade, e muitas vezes as respostas que são dadas a essas famílias, principalmente na habitação social, é que foi construída assim, já não há nada a fazer e, portanto, as pessoas vivem eternamente nestas condições. Claro que há soluções, há sempre soluções de melhoria, mas a verdade é que temos que começar a construir com outra qualidade e com outra preocupação com aquilo que são os materiais de construção, não só do ponto de vista ambiental e ecológico, mas do ponto de vista da proteção da saúde das pessoas, porque normalmente as pessoas que vivem em habitação social também serão aquelas que têm menos apoios e menos capacidade para resolver estes problemas à partida. Portanto, o Estado tem aqui um papel fundamental. Não é justo para essas pessoas. Não é justo para essas pessoas. Não é justo, cria desigualdades. Exatamente. E se nós falamos em que temos que ser um país que protege os mais frágeis, temos que exatamente dar resposta a estas populações. Até porque estas populações, e nós sabemos disto, os ritmos de pobreza e os ciclos de pobreza têm muita dificuldade em deixar de se repetir. Nós sabemos que demora muitas gerações até se conseguir sair desta escalada de pobreza. E, portanto, o Estado tem obrigatoriamente que investir o seu dinheiro, o tal investimento que falávamos há um bocadinho, exatamente é para criar estas igualdades e começar aqui a nivelar as coisas, porque senão estamos a escalar, estamos a pôr poucos com muitas condições e muitos com muito poucas condições. E o nosso papel, o papel do PAN, é obviamente a questão dos direitos humanos também a este nível. No vosso plano eleitoral também têm propostas para a justiça. Quando fala de uma justiça transparente e rápida, o que é que quer dizer com isso? Nós sabemos hoje, e esse é um tema na ordem do dia, não é? Nós sabemos hoje que há vários problemas na justiça. Um deles, por exemplo, tem a ver com os oficiais da justiça. E os oficiais da justiça são pouco valorizados. Aliás, como muitas áreas, não é? Na educação, falamos muito dos professores, que obviamente têm problemas, mas às vezes esquecemos de falar do pessoal da ação educativa, que trabalham muito, têm imensa responsabilidade e ganham muito pouco.
Na saúde falamos muitas vezes dos médicos, que é importante também, mas falamos poucas vezes, por exemplo, dos técnicos auxiliares de saúde. E há aqui este desnível que é preciso, não é? E de facto, os oficiais de justiça têm um papel essencial na aceleração dos processos, na desburocratização, na resolução dos processos, mas sendo poucos, estando desmotivados, estando com sobrecargas de trabalho, tudo isto complica. Portanto, nós precisamos de mais recursos humanos, mais motivação, melhores salários também, e, portanto, isto é logo, do ponto de vista dos recursos humanos, algo que precisamos. Depois, a nível de transparência propriamente dita, sim, precisamos, e precisamos de uma justiça, acima de tudo, que não seja só para quem tem dinheiro. Porque, neste momento, se nós tivermos um problema judicial, ou temos paciência e tempo para andar anos a resolver um problema e vamos ficar quase sem dinheiro nenhum no final, ou então não, as pessoas já nem arriscam. Portanto, nós precisamos ter aqui muito investimento na área da justiça, claramente. É um dos pilares. Anabela, nós falávamos há pouco da questão dos jovens a saírem tarde de casa. Portanto, quase podemos dizer que o elevador social que tínhamos avariou. Nós estamos num concelho, no caso Gaia, onde temos cada vez mais imigração, temos um problema agora de sobrelotação de algumas escolas e com o problema de termos... o facto de termos muita gente fora com um problema até na própria língua e que limita o ensino de toda a gente, que tarda em ser resolvido. Temos a habitação cara, isto é aquilo que eu perguntava-lhe, de que forma o PAN pode ajudar a que se volte a colocar este elevador social em prática e que os nossos jovens possam voltar a aspirar a ser mais do que o que... Sim. Do que os pais foram, do que os avós foram, o que acontecia antigamente, que cada geração era melhor que a anterior, melhor no sentido, vivia financeiramente melhor, e hoje isso não acontece. Cada geração hoje é pior que a anterior em termos financeiros. Em termos financeiros, sim, apesar de nós termos a geração mais qualificada de sempre a nível da juventude, isto são dados europeus. Mal preparada noutro nível. Isso aí agora levava-nos a uma reforma da escola, não é? E do modelo de educação. Claramente. Parece-nos aqui que há aqui várias questões na área da educação que não vieram agora só nestes últimos anos. Nós temos vindo a assistir a uma desvalorização há muitos anos da carreira dos profissionais da educação e, assim, não há uma boa educação se os profissionais de educação não estiverem motivados. Nós tivemos a experiência da Covid, percebemos o quanto os professores, quando são chamados e quando são ativados, respondem de uma forma muito positiva e temos qualidade neste processo. Claro que estes 2 anos de pandemia também vão ter ainda impactos que nós vamos ter que resolver. Depois tivemos uma guerra, agora estamos com outra guerra, tivemos de facto muitos problemas de imigração e, portanto, a escola de repente teve que lidar com tudo isto ao mesmo tempo, sem mais apoios. Com muito pouco, não é? Muito pouco acrescente destes apoios. Portanto, eu acho que ainda estamos aqui a perceber, mesmo em termos de impacto de saúde mental, como é que tudo isto vai acontecer. Eu hoje falava com uma professora, fizemos uma visita também a uma escola e perguntava-lhe como é que ela achava que as coisas estavam a ocorrer. O que ela me dizia era a questão do elevador social. Aquelas crianças que vêm de famílias mais cuidadosas, que têm mais preocupação com a parte escolar, que até conseguem acompanhar mais os filhos, que se não conseguem acompanhar os colocam noutros. Essas já estão a recuperar muito bem, as outras é que estão a ser o problema. Dizia-me ela também uma coisa muito interessante em relação, por exemplo, às crianças que vinham do Brasil. Nós temos cá muitos brasileiros, isto era na Maia, temos cá muitas pessoas brasileiras, e o que ela diz é que a integração foi muito intensa, ou seja, foi muita gente que chegou de repente, as escolas tiveram que acolher todas estas crianças e nem sempre tiveram apoio das autarquias, apoio até do próprio Estado, em como é que nós fazemos isto. Não estavam preparadas, não havia uma estratégia. Não é? Portanto, foi um bocadinho o bom senso, foi um bocadinho esta vertente quase missionária que os professores têm, de perceber que estas crianças também vêm de situações muito desfavorecidas, que vinham nomeadamente com medo de deixar as suas mochilas pousadas porque achavam que iam roubar, que até faziam gestos de mais agressividade porque estão habituados a reagir e, portanto, a escola teve que se adaptar a isto. E se há coisa que nós aprendemos com a Covid e agora com estas questões também da imigração, é que a escola consegue adaptar-se e bem. Agora, se nós continuarmos a achar que a educação não tem um papel de destaque na nossa sociedade, e vou-vos dar aqui um exemplo, falou do investimento e é de facto importante, nós devíamos apostar pelo menos 6% do nosso PIB nacional para a educação. Estamos a falar desde o pré-escolar, educação ao longo da vida, ensino profissional, todas estas áreas. Quanto é que nós investimos? Investimos cerca de 2,9%. Este ano estamos num orçamento de Estado de 2,9%. Portanto, isto é muito aquém daquilo que uma escola precisa. Como é que nós podemos equilibrar aqui um elevador? Como é que podemos dizer que chegamos a todas as famílias e a todas as crianças e jovens se investimos nem metade daquilo que seria, e foi um compromisso de Portugal, portanto, em 2020. Temos que começar a investir e temos que estar ao lado dos profissionais.
Anabela, uma última pergunta, e tem 1 minuto. 1 minuto. Porque é que as pessoas devem votar no PAN? Sinceramente, olha, vou-lhe dizer, nós somos mesmo, e é muito interessante, nós somos mesmo um partido de causas. Não estamos aqui, eu tenho uma profissão, eu não preciso de estar no PAN para ter nenhum tipo de outra, eu tenho uma profissão de que gosto muito, eu trabalho na área da juventude, sou coordenadora técnica da juventude dos 17 municípios, é um trabalho apaixonante, eu divido muito entre as duas para conseguir dar a resposta, mas acho que nós estamos mesmo pelas causas, nós estamos mesmo porque acreditamos que precisamos de um futuro mais verde, um futuro mais sustentável. Eu quero deixar uma geração, um futuro para a nova geração. Eu tenho uma filha de 11 anos, portanto eu penso em todas as crianças e todos nós temos ainda um bocadinho esta missão, se calhar um bocadinho inocente, mas que também é ela que nos dá a esperança de um futuro melhor e, portanto, estamos aqui, se acreditarem em nós, faremos o nosso melhor. Muito obrigada, Anabela. Muito obrigada também. Muito obrigada também.